Décimo domingo do tempo comum ano B. Leitura para 9 de junho de 2024 com o tema Jesus enfrenta o poder do mal. Irmãos e irmãs, ajudem com que estas leituras e estas reflexões possam chegar a mais pessoas, a mais comunidades e a mais famílias. E vão compartilhando. A primeira leitura de Gênesis, capítulo 3, versículo de 9 a 15. O Senhor Deus chamou Adão. Onde estás? Ele respondeu. Ouvi os vossos passos no jardim, e como estava nu, tive medo e escondi-me. Deus disse, quem te revelou que estavas nu? Comeste dessa árvore da qual te proibia comer? Adão respondeu, a mulher deu-me do fruto da árvore e eu comi. A mulher disse, a serpente me enganou e eu comi. Deus então disse à serpente, serás maldita entre todos os animais, e hás de rastejar e comer o pó da terra por toda a tua vida. Selarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te atingirá a tua cabeça, e tu a atingirás no calcanhar. Irmãos e irmãs, no encontro do Senhor com o homem e a mulher no jardim do Éden, ocorre o diálogo que nos traz uma importante revelação. Entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, não existe possibilidade de acordo. Ou estamos a serviço do inimigo de Deus, no trabalho da exclusão, da escravidão e da morte, ou nos colocamos a serviço da vida, da lei de Deus e do Evangelho. Todo missionário e missionária precisa fazer esta escolha. A segunda leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13 até o capítulo 5, versículo 1. Com este espírito de fé, nós acreditamos, sabendo que o Pai, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos há de ressuscitar com Jesus e nos levará para junto dele. Por isso, não desanimamos. Não olhamos para as coisas visíveis, olhamos para as invisíveis. As coisas visíveis são passageiras, ao passo que as invisíveis são eternas. Irmãos e irmãs, Paulo nos revela que as tribulações que sofremos não podem diminuir o nosso ardor missionário. Somos chamados a viver em plena comunhão com Deus e com os irmãos. O que nos sustenta não é o desespero, mas a firme esperança de que somos filhos da ressurreição em Cristo Jesus. A fé na ressurreição deve nos manter inabaláveis na missão e no testemunho. Por outro lado, não podemos esquecer que somos filhos da comunhão no corpo e sangue do Senhor, que deu a vida por cada um de nós. E a firme esperança na ressurreição, onde nos uniremos em vida de eternidade com o Senhor e com os irmãos. O Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 20 até 35. Jesus chegou à casa com seus discípulos e de novo juntou uma grande multidão, de modo que nem sequer podiam comer. Os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebu, e ainda, é pelo chefe do demônio que ele expulsa os demônios. Mas Jesus começou a falar-lhes em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino se destruirá. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, essa casa será destruída. Portanto, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não pode subsistir, está perdido. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e blasfêmias que tiverem proferido. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. Depois chegou sua mãe e seus irmãos, que mandaram-no chamar. Disseram a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Jesus respondeu-lhes, quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos
são aqueles que fazem a vontade do Pai. Irmãos e irmãs, neste Evangelho, o Senhor deixa muito claro não haver possibilidade de servir ao demônio e a Deus. Como cristãos, como missionários, como filhos e filhas de Deus, somos chamados a abraçar o mandato de Jesus e ir evangelizar, de ir e abraçar a causa dos irmãos que foram deixados de lado pelo poder religioso e pelo poder político. Quem assume o evangelho em sua radicalidade passa a sofrer calúnia e perseguição. Muitos vão dizer: este homem está possesso de um espírito impuro, este homem é contra a família, este homem é contra os avanços sociais, este homem é um comunista, este homem é contra o grande César, este homem precisa ser destruído. Jesus nos lembra que devemos agir com muito cuidado e com discernimento para não ficarmos a serviço dos que tudo fazem para levar o Evangelho ao tribunal da condenação e do desprezo. Não podemos ficar a serviço dos poderes e dos instrumentos que estão a serviço da destruição e da morte. Um segundo ponto importante deste Evangelho é a forma como quiseram banalizar a vida e a família de Jesus. Parem de acreditar nesse Jesus que diziam os escribas e os fariseus: vejam, ele não é nada do que anda dizendo. Nós conhecemos sua família, sabemos quem são seus pais e seus irmãos. Parem de acreditar ser ele o Filho de Deus. É preciso lembrar que a geração de Jesus no ventre de Maria não é obra da união carnal de Maria e de José, mas é obra de Deus, que gera no ventre de Maria a vida de seu filho. Não aconteceu união carnal de Deus com Maria. Se acaso Maria tivesse outros filhos, seria união carnal de José e de Maria. Quando a multidão aperta, Jesus lhes revela que os filhos do diabo são os que fazem a vontade do diabo. E para sermos aceitos como filhos de Deus, precisamos fazer e realizar a vontade de Deus. Só poderá existir verdadeira família de Deus e nos tornarmos irmãos a partir do momento em que fizermos a vontade de Deus. Um terceiro ponto muito importante neste Evangelho é a revelação de que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado sem perdão. Neste Evangelho fica claro que o pecado contra o Espírito Santo é a negação da divindade de Jesus. Irmãos e irmãs, que a graça, o poder e a misericórdia de Deus esteja com todos. Amém.